Olá galera, está no ar o Performance SA e eu sou Lela Povian e hoje a gente recebe Rafael Denadai Sanches, triatleta, maratonista e executivo peso pesado, ele é o presidente da Sky, CEO da Sky no Brasil. Antes a gente tem que agradecer ao Acordo Certo, que é o nosso patrocinador. Para quem não conhece, o Acordo Certo ele ajuda aos mais de 63 milhões de brasileiros endividados a resolver esse problema. Você acessa lá o seu CPF gratuitamente e eles te ajudam a negociar a sua dívida com uma pessoa que tem a receber. Bora, tá pronto? Pronto, sempre pronto. Então vamos lá. Rafael, primeiro começando com a agenda esportiva, já que a gente está falando de Performance SA, performance é muito além de esporte, é por isso que você está aqui. Mas vamos começar com a agenda esportiva. Me fala o que você já fez de provas, de triatlon, de maratona, resume pra gente. Bom, difícil mensurar a quantidade, porque já faz alguns anos que eu venho praticando esporte. Comecei pela corrida, depois sendo muito competitivo, né? A gente vai buscando outras modalidades, aí fui para bike, depois para natação, aí juntei as três coisas, mas já fiz Ironman, o Full, uma série de 70.3 também, maratona, triatlons olímpicos e sprints, nem me lembro quantos, corridas essas de rua, 10, 15, 21 também, muitas, São Silvestre, que eu gosto bastante, talvez umas 7. Caramba! Enfim, e o esporte é o que me dá um pouquinho também de centro pro meu dia a dia, então... Vamos começar do começo. Desculpa a falta de educação. Imagina. Mas quantos anos você tem? 46 anos. Com quantos anos começou a fazer esporte? Eu comecei a fazer esportes com 33, não tão 34, cedo, então. Não tão cedo. É aquele negócio, você vai chegando a idade e aí você fala, poxa, eu preciso fazer alguma coisa aqui para ver meus filhos crescerem, né? Ter um pouco mais de saúde. Você sempre foi magro? Magro eu sempre fui, Tá. Eu acho que o meu biotipo sempre foi assim. Mas saudável, acho que a partir dos 33, 34 anos. Quer dizer, você está com 46, são 13 anos que começou a fazer esporte. Isso. Quantos Irons, quantas maratonas, quantos meios? 2 Irons, maratona, 4 meios, eu não sei te dizer, mas foi bastante. Caramba. Não tenho na cabeça a quantidade. Quantas provas você faz por ano, essas longas, maratonas e Iron? Então, antes da pandemia, eu falando de Ironman, eu fazia entre 3 e 4 meios Ironmans por ano e às vezes 3 meio Ironmans e 1 Ironman. Então 4 provas aí entre meio e full, fora as que eu usava para treino, né? Que são as menores, um triatlon olímpico, um sprint, ou mesmo travessia, ou prova de bike, um Letap, Brasil e tudo mais. Então sempre bastante ativo, muitas provas no ano. Como é que encaixa, né? Você tem uma agenda de trabalho, como é que você fazer um Iron, fazer uma maratona, fazer um meio? Porque o meio são 4 horas e meia, 5 horas de prova. Por aí. Mais ou menos, Por aí. né? Maratona é mais ou menos, sei lá, entre 3 e 4 horas de prova. Não dá pra você correr 40 minutos 3 vezes na semana e não dá pra você pedalar 2 vezes 1 hora na semana. Como é que faz para ter performance no mundo executivo e no esportivo? Eu acho que, na verdade, uma coisa complementa a outra, né? Você ter foco, a determinação e você não desistir. Então, primeiro organizar a agenda. Então, eu costumo, por exemplo, treinar sempre na parte da manhã, bem cedinho, 5, 5 e meia já começo a treinar. Você acorda a que horas? Depende do dia. Por exemplo, uma sexta-feira que eu vou fazer um longão, né, de corrida, e se dependendo do horário da minha primeira reunião, às vezes acordo 4 e meia, né? Caramba. Mas na média é 5 horas da manhã, Tá. É o horário mais padrão. E aí eu vou adaptando ele às agendas profissionais. Que hora você deita? Eu deito por volta das 10 e meia, 11 horas, por Tá. aí. Então... Quer dizer, 7 horas e meia de sono. Dá um pouco, dá por aí, umas 5 horas e meia, 6 horas e meia, dependendo da... Mas isso é hábito, né? Então, já há algum tempo com esse hábito, nunca acordo às 8 e vou começar a acordar às 5. Não, Tá. é um processo, né? Tudo é um Tá. processo. E é dessa forma que você faz com que seja consistente e que você consiga levar isso adiante, que não seja só por um período que você se desgasta e depois não consegue continuar. Tá. E aí acorda às 5, 5 e meia, vai fazer a atividade, esporte. É isso. Vai variando a atividade, né? Segunda, quarta e sexta pela manhã
corrida, terça e quinta pela manhã uma musculação, uma fisioterapia, e na hora do almoço eu uso ou no final do dia, quando dá tempo, aí tem que ver a agenda, né? Se é na hora do almoço ou se é no final do dia, a natação e a bike. Tá. Aí tem o final de semana que você faz aquele longão, ou você faz um treino de transição, ou você faz uma bike com tempo maior, com a quilometragem maior e por aí. Bike rola ou bike vai pra rua? Durante a semana eu uso rolo, Tá. os smarts, né? Porque aí dá pra medir, dá pra controlar. E final de semana rua. Rua corrida e rua bike. Sim. Romeiros, estrada. Então, eu treino muito no interior de São Paulo. Tá. Tem a casa lá e em São José dos Campos. Tá. Então lá tem um bairro que chama Urbanova, que é excelente para pedalar, super seguro, e já tem um pessoal que pedala, então final de semana geralmente eu tô lá. Quando eu fico em São Paulo, ou eu faço rolo ou eu vou para Marginal. Tá. Mas é mais raro, então eu tô sempre em São José no final de semana. O que é performance para você? E aí a gente não tá falando só do mundo esportivo, que a gente tá no canal esportivo, mas o que é performance para você como conceito de vida? Performance para mim é você entregar o melhor que você pode e sempre buscar se superar. Isso pode ser na área profissional ou na área pessoal ou na área de esporte. Então você sempre buscar ir além do seu limite, sempre buscar evoluir, né? Uma evolução e ter satisfação naquilo que você faz. Porque se você não tem satisfação, você não consegue manter. E a evolução é algo que a gente tem que buscar sempre. Porque se a gente busca evoluir, a gente vai encontrar os desafios no meio do caminho e a gente vai encontrar formas de superar. Isso é fundamental na vida. Então, para mim, isso é performance, né? A hora que você tá lá no quilômetro 160 do pedal, já nadou 3.900, tem o 180 de pedal, depois tem o 42 a corrida. Você fez Floripa? Fiz Floripa. Fiz Floripa. Você tá lá no 160 do pedal e depois tem que ser pra corrida, que tem aquela subidinha ainda logo nos Agora não tem mais, eles mudaram. Acabaram? A subidinha da igreja, você diz? Eles mudaram. E agora o percurso é mais plano. O que você pensa quando você tá ali ainda faltando 20km pro pedal, você já tá exausto, tem 20km de pedal, você tem que manter lá os, sei lá, 40 de média, 42 e ainda vai correr uma maratona. Qual é a satisfação ali? Você falou, pô, tem a satisfação. Qual é a satisfação naquele momento da prova? Olha, honestamente, quando eu tô no 160 do pedal, faltando 20 para pedalar, eu tô feliz, porque eu falo, poxa, não tive problema mecânico na bike, não tive pneu estourado. Quando tem, você troca, mas enfim, se não tive problema, a corrida, em teoria, é o mais fácil, né? É o teu melhor? Eu não sou bom em nada, né? Assim, se você parar pra pensar. Eu faço um pouquinho bem cada uma das partes. Mas eu diria assim que a corrida é o que eu mais gosto. Tá. E que a minha performance é melhor. Mas depende sempre muito da prova, né? Tem provas que às vezes você pedala muito bem e chega ali numa colocação parcial excelente, depois você perde um pouco na corrida, e depende do dia, depende da prova, mas geralmente a corrida sim é o que eu mais gosto e o que eu performo melhor. E como eu te falei, faltando 20, poxa, depois só depende de mim, não depende da máquina. E na natação, às vezes, dependendo do mar, dependendo da condição, você cansa muito. Já teve prova, eu nunca parei no meio de nenhuma prova, né? Até hoje, espero continuar assim, mas já tiveram provas de natação no Rio. O Rio, às vezes, o mar tá, no 70.3 do Rio, às vezes o mar tá bastante ruim, né? E você sai do mar já assim esgotado, então e às vezes você engole uma água e tal. Já teve prova que eu tive que parar, boiar um pouquinho e continuar por diversas questões. Então é sempre mais complicada a natação, né? Porque você nunca sabe o que você vai encontrar. Então, quando você já passou a natação, quando você falta só 20 km de bike e falta corrida, a corrida é fácil. A corrida é tranquilo. Só 42. Aí é tranquilo. Aí é só alegria. Aonde vai a insanidade do atleta? Não, quando eu começo a correr numa prova dessa... 20 e 42. Quando eu começo a correr numa prova dessa, já tem aquela sensação de dever Acabou. cumprido. Exatamente. Que louco, né? Mesmo faltando 42. Como muda a régua? O parâmetro, Como né? muda o parâmetro, né? Você tem 46 anos. E o que te estimula nessa busca da performance? Qual é o teu barato, na verdade? Porque, de novo, né, não é uma coisa...
na hora que você tá lá não é tão prazeroso, porque tá doendo. Você tá curtindo a prova, mas tem um lado que fala, tá doendo. A cabeça, o corpo reclama e a cabeça segura. Então qual é esse gatilho de performance? O que te move? O que te faz seguir? Bom, eu sou uma pessoa muito competitiva e ao mesmo tempo como executivo de empresas, a gente tem sempre o que chama dos KPIs, né? Que são os indicadores que a gente tem que seguir. Então eu olho muitos indicadores, olho muitos rankings, né? Eu estava até comentando que mesmo no circuito Ironman você tem o ranking do AWA, né? Que você tem lá série ouro, série prata, série bronze. Então eu sempre estou querendo melhorar esse meu ranking, sempre querendo me superar e sempre coloco os objetivos lá em cima, né? Então, por exemplo, me classificar para o Mundial, que ainda não consegui, não consegui. Quais são teus tempos? Que aqui a gente está no canal de Endurance. Galera aqui quer saber tempo. Bom, um meio Ironman 4,50. Tá bom. Um Ironman Full 10,20, 10,40. Caramba. Mas assim, eu acho que o meu grande objetivo é sempre ir melhorando essas marcas e buscando esses outros objetivos, porque quando você completa um, você busca o outro e por aí vai. Isso vale também na vida profissional, né? Isso que eu ia te perguntar. A gente não pode esquecer que você tem uma vida paralela, né, de entregar resultado no mundo corporativo. Então a performance é no mundo esportivo e a performance é no mundo corporativo, né? Como é que você faz para conciliar esse jogo de resultado, né, de performance? No fundo fica mais fácil, porque uma coisa complementa a outra. Então, por exemplo, quando você está numa prova de endurance, um Ironman, muita coisa pode acontecer no meio do caminho, né? Você pode ter, como eu comentei antes, engolir uma água do mar, engasgar e ter que parar para respirar, a bicicleta pode furar um pneu, pode quebrar a bicicleta, na corrida você pode ter cama, enfim. Uma série de coisas pode acontecer ao longo de 10, 11, 12, 13 horas, né? Dependendo da prova, do dia e tudo mais. E nesse processo você tem que tomar muitas decisões rápidas, né? Dentro daquilo que você está vivendo no momento. Você tem que se superar, né? Você comentou da dor. Muitas vezes você está com uma dor absurda nas pernas e você começa a superar aquilo e de repente você não tem mais nenhuma dor. Isso acontece. Na prova são ondas, né? Você exatamente, tá em cima, exatamente. Você tá super embaixo. Exatamente. E tudo isso leva para o quê? Para a cabeça. Né? É a cabeça que manda, é a cabeça que te faz seguir, é a cabeça que te faz decidir. E no mundo corporativo é a mesma coisa. Então, você acaba treinando. Quando você está fazendo o endurance, você treina para o profissional. Quando você está no profissional, você treina para o endurance. Então, na minha visão, fazer as duas coisas acaba por ajudar nas duas coisas também. Porque você está me dizendo que o mundo esportivo é muito parecido com o mundo corporativo. Exatamente. Tá. Exatamente, e principalmente no sentido das ondas, né, que você mesmo comentou, e da cabeça, né, que é a cabeça que te faz seguir adiante, que te faz tomar a decisão correta, que te faz rever a decisão se você tomou uma decisão não tão correta, e no mundo corporativo é a mesma coisa. Você tem uma carreira de 15 anos na Telefônica, na Vivo, depois você migrou como CFO do Cinemark e agora como CEO da Sky. Você tem 46 anos, você é um cara jovem. Como é que faz isso? Como é que faz para chegar... Há quanto tempo você está como CEO? CEO vai fazer 1 ano. 1 ano. Você virou CEO com 45, o que é rápido, né? É relativamente rápido. Como é que faz para a gente chegar a ser CEO de uma empresa enorme, multinacional, com 45 anos? Bom, eu não me considero fora da curva, sabe? Mas, enfim, o que eu sempre procurei fazer, eu colocaria em vários pontos. Primeiro é você ter uma ambição do tamanho do que você quer fazer. Você sempre teve essa ambição? Quero ser CEO, presidente? Sempre tive uma ambição. E sempre na minha cabeça se eu chegar a ser CEO de uma grande corporação, eu vou poder ajudar mais pessoas. Porque eu gosto muito de participar de ONGs e tudo mais, né? Eu sou guia da Aquiles, guia de corrida de deficiente visual, de cadeirante, que é uma coisa que me dá muita energia e muito prazer. Então eu sempre falei assim, se eu chegar
no nível de CEO de uma grande empresa, eu vou ter as condições de ajudar muita gente. Depois eu vi que não é bem assim, que você pode ajudar muita gente independentemente do nível que você está, do que você faz e tudo mais. Então, colocar ambição, ter um planejamento para chegar lá, né? Ou seja, eu quero seguir mais ou menos este caminho. Como assim? Por exemplo, eu quero ser CEO de uma grande companhia. Então, o que eu preciso fazer para ser CEO de uma grande companhia? Primeiro, eu preciso estar numa grande companhia. Então, eu preciso entrar numa grande companhia. O que eu preciso para entrar numa grande companhia? De repente, fazer uma boa universidade, fazer uma boa especialização, entrar. Depois, entregar aquilo que eu tenho que entregar. E esse é um outro ponto bastante importante, que é você sempre tem que dar o seu melhor. Às vezes vai dar errado. Acontece na vida de todo mundo. Claro. Mas você consegue, se você deu o seu melhor, você consegue dormir à noite sabendo, poxa, deu errado, mas eu dei o meu melhor. Você não fica com aquilo, puxa, se eu tivesse feito, se eu não tivesse ido almoçar 3 horas por dia, tivesse me dedicado. Não, você dorme tranquilo, aprende com os erros e segue. Então, fazer o seu melhor, tentar entregar sempre a mais aquilo que te pedem ou que você acha que é o ideal. E ser muito ético, muito justo, muito honesto, porque às vezes existem atalhos, né? E os atalhos nunca são os melhores caminhos. Então... E não cansa entregar sempre? Entregar o melhor sempre? Não tem descanso nunca? Quer dizer, no Ironman tem que melhorar, no meio Ironman tem que melhorar, na carreira profissional eu tenho que melhorar. Não cansa isso? O descanso, para mim, pelo menos, é a satisfação de ter conseguido algo. Então, naquele momento que eu consigo atingir um determinado objetivo, alguma coisa que eu estava buscando, ou aquela entrega profissional, ou a entrega do tempo, ou chegar melhor no ranking, numa melhor colocação, aí que vem o descanso. Né? Aí tem um período de comemoração, vamos dizer assim, que é super importante você comemorar, claro. Porque aquilo é o que é o que vai ficar guardado para você como benefício que você vai querer ter de novo, né? Dentro do seu subconsciente. Então você tem esse período de descanso, entre aspas, que é para você curtir aquilo que você de fato atingiu. Você está falando no esporte ou você está falando no mundo? Nos dois. Nos dois, tá bom. Nos dois. Isso acontece nos dois. Eu sempre falo para meus amigos que é impressionante. Geralmente quem começou a fazer atividade de endurance mais tarde tá muito intenso. E aí não tem descanso. Porque ele ama, tá tão divertido fazer aquilo que é porrada o tempo inteiro. O corpo precisa dormir. A gente só consegue recuperar do treino duro que a gente fez se a gente dormir, se a gente descansar. E na vida empresarial também, né? Se você espremer a tua equipe, você como presidente da empresa que está espremendo a equipe o tempo inteiro, vamos, espana, ninguém aguenta. O corpo é igual. Se você mandar vamos, com uma hora o corpo você vai cair de cama. É fato. E no mundo empresarial, assim, eu sempre costumo dizer que todas as empresas têm 3 coisas: produtos, processos e pessoas, né? Produtos e processos são replicáveis. Alguns demoram mais tempo, outros menos. As pessoas não. Então muita gente fala, poxa, não existe pessoa insubstituível. Eu discordo. Sim, existem pessoas insubstituíveis e sim, existem times insubstituíveis. Não à toa a gente conhece vários times de diversas modalidades entrando para a história e todo mundo lembra deles. O Santos de Pelé, ou a seleção brasileira da Copa de 70, aquilo é insubstituível, porque é formado por pessoas. Então a gente dá o foco nas pessoas, né? Fazer com que as pessoas se sintam bem, possam crescer, possam evoluir, possam ser quem elas realmente são, é fundamental. Isso vale no mundo corporativo e no esporte também. E agora, 45 anos, presidente da Sky, quantos funcionários tem a Sky no Brasil? A Sky hoje tem em torno de 1.500 diretos. 1.500 Tá. funcionários diretos. Uma empresa com 1.500 funcionários, presidente aos 45 anos. E você falou, eu sempre gosto de desafio. E sou um cara ambicioso. O que vem depois? Essa é uma boa pergunta. Você já chegou no topo, né? Essa é uma boa pergunta. Como é que a gente se renova, se recicla estando no topo? É isso, eu acho que o meu primeiro grande objetivo é passar mais algum tempo na posição, ajudando a transformar a companhia, né? Porque é o que a gente está fazendo, o mercado está bastante difícil e a gente vem conseguindo, eu digo a gente porque somos todos nós funcionários da Sky, família claro. Sky, a gente vem transformando a empresa de forma bastante significativa e os resultados já começam a mostrar isso. E do ponto de vista do esporte é aquilo que eu comentei, poxa, quem dera eu consiga uma classificação para o Mundial, seja de 70.3, seja... Só que o pessoal está
continuam evoluindo até mais rápido que eu, né? Então... Mas sabe qual é o problema? Tem gente que não é presidente e CEO de empresa, que consegue treinar mais. Aí você tem que comparar com a tua amostragem, não com... mas enfim, por isso que é colocar o ambiente, o objetivo ambicioso, né? Você falou alguma coisa interessante, você falou não tem que cortar caminho. Então a gente tem que levar em consideração aqui uma agenda de executivo pesada. Hoje a gente tem gente cortando o caminho. O esporte de endurance no mundo e no Brasil tá uma coisa mais complicada de eticamente falando. E equipamento. Os tênis com placa melhoraram muito as performances. Então todos os esportes que envolvem corrida tiveram melhor de performance que a placa. A placa no tênis melhorou muito. Sem dúvida. Então tem uma agenda paralela que talvez você não consiga cumprir porque você não quer, porque você não pode. Então a gente tem que conhecer bem as nossas posições de contorno, as nossas fraquezas e as nossas fortalezas, porque todo mundo tem os dois lados. E o pessoal sempre fala, não, você tem que trabalhar, antigamente se falava, não, você tem que trabalhar nas suas fraquezas, né? Não, você tem que trabalhar onde você é bom, na sua fortaleza, porque é aí que você vai se sobressair. Então é seguir o trabalho, mas o pessoal segue melhorando bastante aí. O tempo cada vez menor para conseguir a classificação, mas eu ainda mantenho esperança. Talvez quando chegar lá na faixa etária 80 anos, entendeu? Fique mais fácil, talvez só vão ter 2 ou 3 competindo, aí talvez eu consiga, mas em algum momento chegarei lá. Show. Vamos falar de business. A gente vive uma transformação violenta no mercado de mídia. Televisão, os streamings. A Sky faz parte disso. Né? Como é que está o business para vocês? Você falou, a gente está fazendo o turnaround, a gente está conseguindo já entregar melhor resultado. O business de TV por assinatura, ou de Pay TV, ele vem caindo não só no Brasil como no mundo. No Brasil ele atingiu o pico em 2015 e desde então vem tendo uma queda significativa. Né? E com isso vieram os streamings também, enfim. Nós lá, primeiro, a gente vem mantendo o nosso market share dentro desse cenário, a gente vem mantendo a nossa competitividade e lucratividade e recentemente lançamos o nosso produto de streaming que é o DirecTV Go. E o DirecTV Go ele tem uma característica que lhe dá uma vantagem competitiva. A maioria dos produtos de streaming que a gente tem aí de diversos estúdios e etc., eles têm basicamente o catálogo. Né? Ou seja, são os filmes, as séries em catálogo. O DirecTV Go ele tem as duas coisas, ele tem o catálogo, né, filmes, séries, e também tem a televisão que a gente chama de linear. Ou seja, você consegue assistir Rede Globo, você consegue assistir Rede Bandeirantes, enfim, todos os canais lineares ao vivo e etc. dentro do mesmo produto de streaming. Para todos os clientes hoje Sky, eles têm de graça o DirecTV Go. Então, e alguém pode ter o DirecTV Go sozinho também, né? Não é nenhum problema, mas a gente tem esse diferencial. E a gente une isso à nossa qualidade de atendimento. Né? A gente sabe que o que o cliente quer é se divertir, é ter lazer, cultura, entretenimento e não quer ter problema. Então a gente sabe disso e a gente quer que a jornada desse cliente, porque no fundo a gente compete com tudo, né? A gente compete com ir fazer um treino de triatlon, ir no cinema, ir no restaurante, é o tempo livre. No fundo, a gente compete pelo tempo livre das pessoas. Então a gente tem que fazer com que essa jornada seja a melhor possível. Então a nossa equipe de atendimento vem fazendo isso, a gente vem recebendo diversos prêmios, inclusive da Anatel, e sendo reconhecido. Então isso pra gente é fundamental, que o cliente tenha essa jornada, tenha um atendimento adequado. É óbvio que ainda tem muita coisa para melhorar, mas a gente também tem esse diferencial. Então a gente consegue unir essas duas coisas para poder entregar um produto e um entretenimento ainda melhor para os nossos assinantes. E tem espaço para todo mundo? A gente tem Netflix, Disney Plus, DirecTV, Globoplay, HBO. Tá existe espaço, vai ter uma consolidação, vai ter um processo de M&A? Eu acho que é natural ter um processo de consolidação. Qualquer novo negócio, qualquer novo mercado, ele sempre começa com dando um salto, né, um pico, e depois você tem uma tendência de consolidação. É o que eu costumo brincar, você lembra da febre da paleta mexicana? É mais ou menos por aí. Você tinha uma em cada esquina e agora você tem uma outra, né, consolidado e tudo mais. Então acho que vai acontecer a mesma coisa, até porque
pro consumidor, hoje, que quer consumir algum tipo de conteúdo, é difícil para ele saber onde é que está o conteúdo, né? Porque o conteúdo está distribuído em diversas plataformas. E essa é outra coisa que a Sky já vem fazendo muito bem. A gente está se posicionando como um hub de conteúdo, né? Ou seja, eu quero ver um determinado conteúdo, é só eu ter Sky que eu vou ter acesso a todos esses conteúdos. Então, eu acho que, primeiro, o próprio consumidor vai forçar a uma consolidação, né? E o próprio mercado vai levar a isso. Então, acredito nisso, sim. Acredito numa consolidação, só não sei te precisar em quanto tempo. Claro. Eu fico pensando, um exemplo que eu tenho, 2 exemplos, na verdade. Você pega o Amazon e Magalu, ou o Mercado Livre. 3 cases de absoluto sucesso. Exato. Mas por que o Amazon não compra o Mercado Livre ou o Magalu? Por que o Amazon compra? São empresas monstruosas, as 3 são, mas o Amazon, para ele é fazer um cheque, é a mesma coisa a gente almoçar no McDonald's. Vai custar lá R$30. É mais ou menos, né? Por que não existe já um M&A? E estou fazendo essa pergunta porque para mim também parece, por que não é mais fácil uma Disney, né, o maior estúdio do mundo, comprar uma Netflix, ou vocês também comprarem uma Netflix, que é o outsider que deu muito certo, que ninguém percebeu quando viram e tinha dominado. E que para vocês, para uma Disney, é relativamente barato. Você faz um pouco de troca de ação, você dá um pouco de dinheiro para a ação e resolveu. A primeira coisa é se o outro lado quer ser vendido. Tá. Né? Então, já começa por aí. Então, você pega, nos exemplos que você deu, seguramente a Netflix não quer ser vendida. Por quê? Porque ela vislumbra ganhos ainda maiores futuros para ela e que talvez elevariam muito o preço para outro vir adquirir. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que as empresas elas têm projetos, objetivos e visões. E às vezes não estamos falando só de dinheiro, estamos falando de uma série de outras coisas, né? Qualquer profissional, qualquer líder, qualquer empreendedor tem uma visão, né? Que para ele pode ser uma coisa pessoal e que outros, os seus colaboradores, aí, os seus funcionários também compartilham dessa visão. Então, para ele chegar nessa visão, talvez seja ainda mais importante do que simplesmente receber uma bolada de dinheiro pela venda daquele business. Então tem isso também. E tem uma série de outras coisas, né? Você tem que ver as percepções do comprador e do vendedor podem ser diferentes quanto a perspectivas de mercado, localização, fusão de cultura, né? Isso é sempre muito difícil e por aí vai. Então, para rolar esse casamento, muitas coisas têm que estar alinhadas, mas primeiro o outro tem que querer se vender. Claro. Né? Então, eu acho que vai por aí a resposta, mas é difícil de saber, cada um tem a sua peculiaridade, né? Acho que tudo relacionado à performance, porque imagino, não sei o case a fundo, não estou lá vivendo o dia a dia, mas Netflix é um outsider que não tem o que os outros têm, a força que os outros têm, mas ele é autoconfiante de achar que vai sobreviver a essa guerra, que né, hoje é uma guerra, pelo consumidor, né? O próprio Netflix e todos os estúdios, assim, uma coisa que vem mudando primeiro precisamos ter assinantes para ter escala, etc. Agora, tudo vai na produção de conteúdo. O conteúdo é o futuro. Você imagina os carros guiados sem precisar de motorista. O que vai acontecer? Você vai estar dentro de um automóvel desse, tem tempo livre. Né? Se você tem um device na mão, o que você vai consumir? Conteúdo. Então, conteúdo tem o cash is king, né, no mercado financeiro, e conteúdo é o rei nesse novo mercado de mídia. Então, e Netflix, por exemplo, é um dos que já começou a investir em séries próprias e conteúdo próprio. Então, seguramente eles acreditam, tem uma visão de que o potencial que eles têm é muito maior do que qualquer um poderia pagar. Que é o que a gente está fazendo aqui, conteúdo bom. Sem dúvida, sem dúvida. Rafael Denadai Sanches é o nosso convidado de hoje, ele que é presidente e CEO da Sky e triatleta e maratonista. Rafael, super obrigado. A gente dá para ficar aqui mais 1 hora fácil, mas a gente tem tempo a cumprir. Então, super obrigado pelo convite, obrigado por compartilhar a tua história. Eu que agradeço o convite de vocês, estou à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem. E vamos seguir levando o esporte, levando o triatlon, né, que é o esporte que a gente ama, adiante aqui no país.
Muito obrigado. A gente tem que trazer ele de novo aqui, porque faltou falar das ONGs que você participa. Antes da gente começar o programa, ele falou que já se quebrou um monte fazendo pedal, que quebrou o braço, operou. 6 meses depois ele quebrou de novo, mas isso é papo outra conversa que a gente não tem tempo. Então, super obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Prazer ter vocês aqui com a gente. A produção caprichou até na caneca. Olha que caneca top. Um brinde. Saúde. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Até mais.